Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus, a live de hoje, onde vamos falar alguma coisa acerca do sistema de vida que não podemos negar que tem coisas que todos gostariam de ter, né? Mas que nós precisamos para poder habitar esse planeta, não só de algumas coisas que escolhemos. Às vezes hoje nós precisamos de uma coisa, amanhã nós precisamos de algo que pensamos que nunca precisaríamos, e é exatamente esse que vai resolver o nosso problema, certo? Horas alguém acha que a sua inteligência supera tudo, e horas ele mesmo prova para ele que não foi tão inteligente assim, não é? Então, desculpem porque eu estou meio assim, com a garganta, se não muito boa. Mas é isso. A intenção minha hoje é passar para as pessoas que nem tudo é como queremos. Às vezes precisamos fazer coisa que nem gostamos, mas é ela a que deve ser feita, para que venha trazer um retorno diferente ao nosso contento, né? Melhor explicando, às vezes, quase sempre, para começar uma boa vida, vem primeiro o sofrimento. Trabalhos, dúvidas, horas até por estar vendo não dando certo alguma coisa, tristeza. Alguém que chega e, em vez de pôr fogo na fogueira para melhorar, vem trazendo com ele o desânimo. Ah, para com isso. Se eu fosse você, eu não faria isso. Talvez que eu esteja certo. Mas se tivesse aqui essa palavra adivinhação, que fosse uma maneira que pudéssemos tomar posse dela. Ele pode estar falando algo que ele está certo. Ou ele pode estar fazendo algo que vai te tirar do certo, que você estava na reta, no alvo, e simplesmente com a aplicação dessas palavras, você danifica todo o seu projeto. Então, por isso, Deus fez as pessoas individuais, certo? Na sua maneira de agir. Pode pedir um conselho, mas depois que você testou que dessa pessoa você está mais sujeito a acertar do que a errar. Porque 100% também você pode ter certeza que ele não tem essa qualidade, não. Porque até dentro dos próprios negócios dele, ele erra. E por que, passando para você certas informações, você não erraria? Então, por isso é que a pessoa cada vez mais precisa das revelações espirituais, por causa disso. Porque aqui na Terra nenhum acerta em sua totalidade.
Tem aquele que fala assim, acertou quase tudo, mas quase. Então errou em alguma coisa. E tem aquele que diz assim, outros chamam até de azarado, diz assim, mas aquele não acerta uma, né? Eles usam até um ditado, não dá uma dentro. Você já pensou? Tem jeito da pessoa achar que está intocável acerca de conhecimentos, até mesmo de esperança. Às vezes temos esperança de que um dia chegaremos a tal coisa e essa esperança vem a morrer juntamente com o próprio. E não acontece. Quantas aposentadorias foi o sonho de algumas pessoas que estavam muito doentes e até mesmo a idade, e foi lutando, e a burocracia, e até que ele chegou o dia de ir embora, foi a óbito, e a aposentadoria não saiu. Conheço vários que aconteceu isso. Eu conheço pessoas que trabalhavam na saúde, então tinha a obrigação de visitar os enfermos nessa lei que estamos agora, e passou um ano sem ir lá ver o paciente. Aí um dia chegou lá na casa do paciente, a casa estava fechada, perguntou ao vizinho, mudaram daqui? Ou mudou, que me parece que ele morava sozinho, morou no mesmo bairro que eu. Aí disse, mudou. Quer dizer, talvez não foi a intenção do vizinho fazer uma ironia, né? Mas não deixou de ser. Ele mudou, sim. Já tem um ano que ele mudou. Mas você sabe me explicar aí para o endereço? É no cemitério lá, não vou citar o nome do cemitério, que eu já ando medindo as minhas palavras. Eu nem não sei o que as pessoas procuram para me condenar, certo? Então, eu não tem nada a ver eu falar até o nome do cemitério e a cidade, mas eu não vou me ocupar com isso. Eu vou contar para você o efeito e não o produto que causou o efeito. Então, mudou para onde? Mudou lá para o cemitério. E citou o nome. Tem um ano que eu estou morando lá. Você viu aí? Será que esse mundo é um mundo confiável? Será que as pessoas que tem nesse mundo, você pode contar com ele? Claro, tem alguns que sim, mas gastava eu adivinhar, né? Para saber se realmente as palavras lindas que ele manda para mim possam me convencer. E para me convencer, tem que ser na prática. Eu tenho que ver acontecer. Para me dizer como foi bom eu ter ouvido tal pessoa. Porque senão isso vem acontecer diferente. Eu posso também chegar numa situação de dizer, maldita a hora que eu peguei o conselho dessa pessoa. Viu o que ela aprontou na minha vida? E às vezes até fala para o próprio. Culpa sua. Foi. E se você não tivesse ido lá me intrometer na minha intimidade, na minha vida, com seus conselhos, né? Eu não teria feito isso. Eu já, uma vez até pensei em fazer isso, mas já tinha desistido. Achei que não dava certo. Aí chegou você dizendo que era o gênio da lâmpada, né? Aí, ó, o que é que me aconteceu? Olha o prejuízo que eu levei. Aqui, meu amigo, é o ditado, dança conforme a música.
Aqui trocam-se as suas palavras, as boas põem como más, e as más palavras de outros colocam como as boas. É, como diz o ditado, igual cego em tiroteio. Você escuta o estampido, mas não sabe de onde vem o projétil. Certo? Você não sabe de onde vem. Mas o barulho, o impacto, você ouviu. Aqui no mundo se vive, pelo menos 90% vive de aparência. E nem tudo que aparece é. É por isso que a nossa vida não fica lá assim tão boa. Nem a do rico. Porque se fosse lá tão boa, ricos não suicidavam, né? Ricos não quebravam, né? Então não está lá assim não, com tanta segurança não. E se fosse tão boa assim, quanto mais rica a pessoa, mais segurança ela precisa para andar em volta dele, armados, vigiando. Se fizermos uma análise, isso não é vida. Uma vida que você acha ter tudo, mas o melhor da vida, que seria para aproveitar o que você não tem. Às vezes, paz. Porque se você pega um avião daqui para ir conhecer Estados Unidos, ou França, tal, quem que pode garantir para você que esse avião não vai cair? Você sabe que você entrou. Agora, se você vai descer normalmente, se você dizer que tem certeza, você está mentindo. Porque ninguém desses aí que morreram em tragédias de queda de aviões ou de mesmo até no carro, se ele soubesse que tal coisa ia acontecer com ele, ele não seria o idiota de entrar dentro. Certo? Tem até aquele, que também eu não acho muito certo, mas pode ser que seja, alguém que vai para entrar no avião, que vai, e ele tem ali tipo uma previsão, assim, um suspense, e diz, olha, eu não vou hoje não, eu vou cancelar minha passagem, ou surge algo, sua mãe ficou doente, você tem que paralisar a sua viagem, você não pode ir, e ele não vai. Daí a pouco o anúncio em rede nacional, o avião que ele ia viajar nele caiu. Morreram-se todos, ou quase todos. Aí eles pegam e falam assim, não era o dia dele morrer, por isso aconteceu. Pode sim. Quem governa a vida e a morte é Deus. E se Deus não queria que ele fosse agora, tudo bem, concordo. Mas não é totalmente assim ainda. Mas pode acontecer assim. Porque quando um grupo de cantores, também não vou citar nome, foram viajar que morreram todos de uma vez só, tenho certeza que o ouvinte já está sabendo de quem que eu estou falando, 2 deles foram revelados que o avião ia cair. Então, já não deu mais certo aquela previsão, Deus não queria. Porque esse também Deus não queria, revelou. Mas eles ouviram? Não. Por isso é que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, porque vivemos de previsões, vivemos de anúncios, enviado por Deus através de seres espirituais, mas às vezes não o aceitamos por um falso ensinamento que nos ensinou o contrário, que se falar em espírito já é diabólico.
E são eles que trazem a mensagem. Um deles, eu vi o vídeo, ele falando, vamos viajar amanhã, mas eu estou com mau pressentimento, eu acho que o avião vai cair. O outro, que seria o chefe do grupo, o número 1 do grupo, eu vi o vídeo. Ele chegou próximo ao avião que eles iam viajar no outro dia e disse, olha, eu estou tendo uma previsão que esse avião vai cair. Era o único momento de escape que ele tinha para poder ter escapado se ele tivesse ouvido a voz de um espírito enviado. Porque isso aí não é coincidência. 2 do mesmo grupo teve essa visão. E depois teve um deles que tinha uma menininha, você está sabendo direitinho de quem que eu estou falando, que brincando, não sei se com um aviãozinho de plástico, ela fez o avião subindo e falou assim, olha, o avião vocês vão subir bem assim, ó, mas aí depois ele vai cair. É coincidência? 3 fatos falando da mesma tragédia? Então vivemos aqui, amigo ouvinte. Quanto mais próximo de Deus, melhor. Se alguém disser para você que não existe espírito, afaste desse camarada. Porque aí ele está mandando você afastar até de Deus, porque Deus é espírito. E querem que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Capítulo 4 do livro de São João. Certo? Então, vejam bem, nós temos que ser, assim como eu uso repetir sempre, individuais, como Deus nos fez. Quando Deus chama alguém na Bíblia, ele não diz vocês, ele diz tu. Até no dia do julgamento vai ser assim, tu. Vinde a mim, tu. O afastai de mim, tu. É porque não tem avalista, amigo. Eu falo sempre isso. Para você se salvar, até mesmo na vida material, não é totalmente usando terceiros. E principalmente a salvação no sentido espiritual, aí sim que não tem intermediário. Só um, Cristo, tem Atos dos Apóstolos. Só um. E o Espírito Santo, o único professor. Eu, falando assim, várias religiões acham que estou falando mal deles. Eu não estou nem tocando no nome. Eu quero lá saber da vida de qualquer que seja. Sim, se eu puder fazer o bem a ele e ele quiser receber, porque tem pessoas que, se você for dar alguma coisa para ele, ele diz que você está tentando seduzi-lo. As mentes, os pensamentos não são iguais. Nós só somos parecidos, mas iguais nunca. Então, eu quero deixar uns versículos, porque faz base da pregação, que isso que eu estou fazendo aqui não é uma pregação. Pregação é um sistema de colocar na pessoa algo. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou passando a minha experiência. E a escolha, como Deus sempre deixou, é feita individual. Porque tem livre-arbítrio, que temos que respeitar. O próprio Deus que deu respeita. Então eu falo. E a pessoa faz a escolha.
porque eu não sou infalível, eu erro, eu sou ser humano. Eu posso passar uma coisa de boas intenções para você, e que tem até um ditado que de boas intenções o inferno está cheio, falando mesmo sem saber o que é inferno. E eu posso passar de boas intenções, mas eu posso passar errado e danificar a sua vida mais ainda. Então, eu passo o que aconteceu comigo e a experiência que está acontecendo com o mundo para você parar e refletir. Mas o caminho não sou eu que tenho que ensinar para você. O caminho é você que tem que escolher na prática, certo? Por isso que Jesus recomendou: não ponha na mão do homem a sua confiança, porque todos erram. E a Bíblia diz mais: todos erraram ou pecaram, e destituído está da glória de Deus. Agora, só por Ele mesmo pode fazer que essa pessoa volte a ser original. Então não há professor. Existem alunos. Professor não. Tem para a vida material, mas para a vida espiritual não há professor, além do Espírito Santo e Cristo, viu? E os anjos enviados por eles, é claro. Então, o capítulo 4 do livro de Lucas, nós vamos ler aqui 2 versículos, ou máximo 3. Não só de pão viverá o homem, que alguém pensa que comendo as delícias dessa vida, e comer não precisa ser só o que você ingere, não. Comer, eles usam até dizer comer com os olhos. Eu nunca vi ele comendo nada, mas eles dizem isso, faz uma mesa toda ampliada, toda cheia de requintes, e diz, tá de comer com os olhos. Então, nem só dessas delícias, eu vou trocar para minhas palavras, vive o homem. Tem vida sofredora que está vivendo melhor do que aquele que acha que está tudo nos devidos controles. Tudo bem. Então, não só de delícias, das minhas palavras, ou de pão vive o homem. E eu levantou, mostrou-lhe um reino. Eu vou separar aqui, porque senão, devido eu não comecei do início, o ouvinte pode ficar um pouco perturbado na maneira de entendimento. Aqui foi o diabo tentando desafiar Jesus. Está lá em Mateus também, essa passagem. Aqui, ó, o verso 4. É Jesus falando, viu? Primeiro, eu vou começar no verso 3 para ficar melhor. Disse-lhe então o diabo, que aí separa, né? Bem claro. O diabo disse para Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Quer dizer, me deu uma prova aí. Será que o diabo não conhecia Jesus? Claro que conhecia. Há muitíssimos milhões de anos atrás, ele sabia quem era Jesus. Ele fez isso aqui, foi tipo um duelo, tentando provocá-lo a Cristo, certo? Você é filho de Deus, né? Diz que é, e manda essas pedras transformarem em pão. Alguém, pregador, diz que é porque ele sabia que Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites jejuando, então por isso que ele usou esse meio, mas isso ia acrescentar a Bíblia. E lá no final do Apocalipse está falando, quem aumentar, Deus aumenta as pragas. Se diminuir, Deus tira a parte que a pessoa pode ter. Ele disse essa transformação, ele queria fazer Jesus obedecer a ele. Porque se Jesus fala, não, eu sou filho de Deus, sim, eu vou para você, Roberto, peraí.
e pegava ali no chão, claro que ele podia fazer isso, e fazia as pedras virar pão. Mas aí, veja bem o perigo da nossa vida. Ele teria obedecido o diabo. Porque, ou então, se virar ao contrário, vai dizer que Jesus não dava conta de fazer a pedra virar pão. Ele não tinha tal poder, olha só que perigo. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus disse, não há perdão nem nesse mundo nem no outro. Vai ter que pagar por isso. É por causa disso, isso pode virar uma blasfêmia, não sendo explicado, né? Jesus podia sim fazer a pedra virar pão e não tem provas na Bíblia que ele falou isso, que o diabo falou isso para ele porque ele estava com fome. Nada disso. Foi para fazer que Cristo obedecesse a ele. Ele é atrevido, o diabo. Aí no verso 4 diz assim, a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. O verso 4. Não só das delícias dessa vida que você come com os olhos, com o sentimento, ou mesmo ingere numa mesa ampla, vive. Não só disso, tem muitas outras coisas que faz parte de viver. E vamos para o verso 5. E elevando, você vê o poderzinho do cara, né? Pegou Jesus, quer dizer, olha para cá, para lá, mostrou-lhe no momento, quer dizer, em poucos segundos ele mostrou tudo. No momento, todos os reinos do mundo, essas maravilhas. Reino, reinado, casas? Não, mostrou as prostituições, as danças imorais, vestimentas. Ele mostrou todos o que o povo gosta, acha, e daquilo que a pessoa fica invocado ou equivocado com aquilo, achando que isso te faz bem. Ele mostrou tudo isso para ver se convencia Jesus. E olha só o que ele disse, que isso não é explicado. Eu nunca vi, desde criança, com os meus 71 anos de idade, eu nunca vi. Passei sempre por igrejas, não estou difamando, eu nunca vi ninguém pregando isso aqui. Lendo sim, mas revelando não. Disse-lhe o diabo, falou para Jesus, quando Jesus não se cedeu a ele, ele disse o diabo para Jesus, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, de toda essa estranqueira que eu já disse, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Viu aí? Será que o diabo mentiu? Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas será que ele mentiu? Porque se ele tivesse mentido e esse mundo não tivesse escrito em outros lugares na Bíblia que jaz no maligno, se ele tivesse mentido, Jesus tinha dito na cara dele, mentiroso. Como respondeu todas as perguntas. Mas também está escrito. Ele dizia, está escrito. Ele dizia, também está escrito. E rebatia. Ele teria dito, ô mentiroso. O mundo não é seu, não. Mentiroso. Não era? Jesus não falou. Por quê? Porque é o Deus desse século que governa essa temporada é que cega o entendimento das pessoas para que não entendam. Não entendam o quê? O que Paulo diz que só por divinas revelações a entenderia esse livro. Portanto,
e o diabo continua dizendo, é tudo meu aí, Jesus. Olha, eu posso dar quem eu quiser. E no verso 7, para terminar, diz assim, portanto, se prostrado, se você ajoelhar agora aqui diante de mim, ele dizia o diabo, e me adorares, porque aí estaria perdido Jesus, né? Já pensou Jesus ajoelhado nos pés do diabo e adorando? Isso não é só para Jesus, não, nós também. Entregar nossa vida na mão de um homem aí, ele referindo ser o anjo do Senhor, e fazer a vontade dele, nós está ferrado, do mesmo jeito que ia acontecer com Jesus. Ajoelha aí, Jesus, o diabo falou, e me adores. E todas essas coisas serão sua. Eu vou dar tudo isso para você, tudo é meu, tudo é meu. Você está vendo esse tanto de carros, essas coisas, tudo meu, tudo meu. Você está vendo essas mulheres clandestinas, essas pornografias, essas danças imorais, essa festa da carne, esses demônios todos que existem por aí, falsidade ideológica, matança, pistoleiros, tirando a vida das pessoas, chacinas, todas essas coisas são minhas, porque eu tenho poder sobre isso, e eu vou te entregar tudo para você, porque tudo isso é meu, está debaixo do meu controle. Você já viu alguém falando isso? Pregam-se um céu maravilhoso e não pregam o perigo, não mostra, porque eles não têm condições, porque eles não estão obedecendo a Cristo, que é para examinar e não para ler. Lemos gibi, revistas, pornô, o que queremos ler, ou até mesmo um livro benéfico, que nos ensina, lendo. Mas esse aqui não. Esse aqui Jesus o condenou. Ele não mandou ler. Ele mandou examinar. Exatamente por causa disso. Ó. Num lugar tão conhecido, capítulo 4 de São Lucas, e também lá em Mateus, tem também a mesma história. Salvo engano, parece que está no capítulo 4 também. Certo? O que adianta eu mostrar para você que existe uma maravilha se eu não mostro para você o endereço e os acontecimentos que virá para bem e os piores que te levam ao buraco? Eu diria para mim, não estou falando de religião não, que evangelho furado é esse meu? Que eu deixasse de te explicar o perigo e te mostrar só a bênção, e ainda mentir para você que as orações mudam tudo. É mentira. A Bíblia diz que nós pede, não recebe, porque nem sabemos pedir. E aí? Então não muda tudo. Muda algo que Deus vê que é necessário mudar. Mas para isso temos que estar no ponto. Porque se nós não estivermos no ponto, vamos colocar a rodoviária para tomarmos o ônibus de viagem, ou chegar atrasado, ou não saber o nome da empresa, nós não vamos viajar. Ficou faltando algo a ser ensinado. Prezado amigo ouvinte, eu peço a você que deixe o like, compartilhe, porque nunca vivemos uma época que precisamos ser tão bem ensinados, porque o perigo aumenta a cada dia, o pecado só aumenta, a maldade, falta de amor, covardias. Estamos chegando ao fim. Deixa o like, você está ajudando a avisar as pessoas que estão desavisadas. E, meu Pai, eu peço ao Senhor que os seus anjos visitem as casas dos nossos ouvintes, trazendo a eles o necessário para que eles vivam bem. Proteja os seus filhos, seus negócios, sua vida, sua casa, com boas energias. O que for possível ser feito, Senhor, eu peço, Senhor, em favor de todos os que habitam a terra. Agradecendo os anjos do Senhor, no seu nome, e agradecendo o Senhor, acima de todas as coisas,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.